Olá, começa agora o programa Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente vai falar sobre coaching. É um assunto que tem trazido um pouco de polêmica na história recente aqui do país por conta de uma novela que trouxe a personagem, que ela fez esse papel de coaching e aí um monte de gente ficou achando aquela situação estranha. E para esclarecer um pouquinho esse assunto e falar um pouco sobre esse universo do coaching, que é uma palavrinha que no RH, no desenvolvimento humano, a gente já fala há tanto tempo. Aí eu trago aqui comigo dois convidados, super convidados, pessoas com uma agenda bem apertada, mas que eu consegui roubar um pouquinho aqui e nós trouxemos esses dois convidados aqui na de casa para fazer esse Pessoas de Valor falando sobre coaching. Aqui ao meu lado a Marcele Tiossi. Obrigado, Marcele, por você vir. É um prazer estar aqui, né? Falar sobre coaching é uma paixão. Estar ao seu lado também, né? Obrigado pelo convite. E aqui o Santiago, que vive para cima e para baixo com um monte de projetos. Tem gente que me conhece falando, Ari, eu não sei como você consegue fazer tanta coisa. Aí eu sempre falo, é porque você não conhece a Marcele e o Santiago. Eu sempre uso vocês como referência, e aí agora estão os dois aqui. Então eu diria que os três estão juntos, separaram uma agenda para conseguir alinhar essa agenda para a gente gravar esse programa super especial. Santiago Carvalho, um cara que faz coaching mesmo antes de se falar em coaching, né? É isso? E antes de mim foi você, né? Que a gente Bom, eu fui sua aluna, então com certeza. A Marcele literalmente foi minha aluna, mas hoje é uma professora, né? Uma profissional excepcional. Eu queria começar, Marcele, primeiro as damas. Boa. A gente fala de coaching e você forma coaching, você faz lá o Master Coach, tem outras formações que você dá. E existe sempre uma certa polêmica, e eu convivo no meio universitário com pessoas que lecionam no curso de psicologia, eu dou aula, às vezes, na pós-graduação, e aí tem profissionais de psicologia, psiquiatria, medicina, e as pessoas falam, como formar alguém tão rapidamente e essa pessoa, por exemplo, estar preparada para mexer com a mente humana? Essa pergunta é a mais normal, a básica que todo profissional enfrenta, né? Até na hora de você fazer uma transição de carreira, eu quero ser coach. Me apaixonei por isso, mas eu já fiz outras faculdades e o período de formação de coach é muito mais curto. Será que eu me sinto realmente preparado para me chamar de coach, para me posicionar como coach? Tem esse conflito interno, tem esse conflito do mercado mesmo, né? É interessante essa pergunta. Então, o que é importante para quem quer essa carreira ou para quem quer passar por um processo de coach? O coach, ele é simples, ele é um treinador que faz com que você alcance o seu objetivo, né? Então, se você já é um psicólogo, se você já é um gestor de pessoas, você já vai agregar isso, é um facilitador e você vai agregar isso na sua carreira. Agora, se você vem de outra área, você pode ser coach? Pode, porque o coach é um treinador, ele vai preparar você para chegar no seu ponto B, no estágio desejado. Agora, o que faz a diferença do bom profissional e daquele profissional que não é sério, que nós temos vários aí? Para você ser um bom coach, primeiro você tem que se permitir passar pela formação, ou seja, se entregar totalmente na ferramenta, né? Aquela pessoa que vai como ouvinte, que vai apenas para pegar técnica, realmente é complicado dizer que ela pode fazer um processo de coach com outra pessoa ou fazer formação. Mas a partir do momento que é uma pessoa que se dispõe a viver, a ser congruente com aquela ferramenta, né? Realmente fazer as perguntas a si mesmo e a mudar completamente o rumo da sua vida, sim, ela está capacitado, porque o coach é viver na pele essas transformações. O poder de escolha, de mudança, é você saber o que você ganha, o que você perde, quais são seus pontos fortes, quais são as ameaças. Então, tudo isso que você realmente vive prepara você para isso. A gente basicamente pensa numa formação onde uma pessoa que pode virar profissional naquilo vai aprender determinadas ferramentas para poder, por exemplo, orientar uma outra pessoa. A gente pode pensar dessa forma. Apoiar essa outra pessoa. Aí eu queria trazer o Santiago para essa discussão, até porque você já faz esse trabalho há muito tempo, né? É um excepcional profissional, né? A gente sabe disso. Legal. A gente tem coaches, a gente sempre fala assim, olha, quem que a gente vai trazer para o programa? A gente quer trazer pessoas que realmente formem outras pessoas, que transformem pessoas. E aí, Santiago, eu costumo dizer assim, que o psicólogo, ele vai fazer análise, ele vai ter, inclusive, obrigação de participar de alguns processos para ele se conhecer melhor. O coaching, como que o coaching, o profissional coach mesmo, como que ele se prepara para poder atender essas pessoas? Bom, eu posso falar
por mim, Claro. basicamente. Eu já vivo de coaching há vários anos. Essa é a minha principal fonte de receita hoje. E eu faço isso com alegria mesmo, porque de fato eu entrego amor no que eu faço. Eu sou engenheiro de formação, sem nunca ter exercido a engenharia. Na verdade, eu sempre tive negócio, então eu sou meio que um administrador Empresário. sem formação. Nessa administração eu sempre trabalhei com marketing e não tenho a formação publicitária. Mas essa era uma pergunta: como que um engenheiro vai poder entender a mente das pessoas? No meu caso, eu uso o bom da engenharia, que é desenvolver ativamente o raciocínio lógico, hipotético, analítico, e aplicar isso nos caminhos de pensamento. Você consegue, com algumas poucas perguntas, descobrir de que jeito a pessoa pensa, qual é o raciocínio que ela utiliza. Tá. Ao descobrir o raciocínio que ela utiliza, você conduz as perguntas de uma forma mais coerente para que ela chegue na resposta que ela precisa, usando o seu caminho de pensamento. Você tocou num ponto importante, que é legal para o nosso telespectador, porque às vezes as pessoas também, até por cenas de novela, né? Mas como que é esse coach, né? Aí envolve às vezes hipnose, tem algumas técnicas lá, hipnose ericksoniana, no caso, tudo. Mas a técnica, a base do coach, não é você chegar com respostas, mas sim fazer as boas perguntas. E saber ouvir, né? Saber perguntar é uma virtude e saber ouvir é outra também fundamental. Porque você está tratando uma outra alma. Então você tem que tratar aquilo como um ser humano que está ali precisando de você para alcançar aquilo que ela precisa, ou para transpor uma barreira que ela precisa. Quando me perguntavam, mas como é que você, um engenheiro, vai entender disso? Eu me pus esse desafio. Eu, de fato, não sou psicólogo, não vou fazer o curso agora. Como é que eu tenho que provar para mim mesmo antes e para os outros depois que podem confiar no meu trabalho? A minha estratégia foi: eu vou atender psicólogos. Então, eu comecei a convidar algumas pessoas amigas e outras que eu não conhecia, que têm por carreira ser terapeuta, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Ao final de cada processo, eu pedia para a pessoa analisar comparativamente e dar o feedback de como aquilo era diferente do que ela fazia, de como aquilo lhe complementava alguma coisa e de que jeito isso lhe foi útil. E foi muito bom, né? Não teve um retoque. E isso me deu muita segurança para dar sequência daí para frente. Porque cada coach também vai imprimir no seu atendimento a sua vida, a sua história, o seu conhecimento. Então, se alguém for advogado e virar coach, ele vai falar de uma leitura de mundo mais legalista, mais jurídica, mais da justiça, né? Que for médico vai falar de saúde, vai ver as implicações que, de repente, um bloqueio de alguma crença limitante pode estar ocasionando uma somatização de algum tipo de doença. Então, cada um vai naquilo que aprendeu e sabe na vida. Sim. Mas, em essência, é você receber, acolher esse ser humano, saber ouvir e entregar o teu melhor para ele. Marcelo, a gente ouve muito falar assim, coaching de carreira, coaching de vida, coaching disso, coaching daquilo e tal. Essas segmentações, elas são benéficas? Olha, existe duas respostas que eu vou te dar aí, tá? Então, eu, como profissional que formo outros, eu acho interessante você ter uma segmentação, por quê? Como uma isca, né? O coach não é uma modinha, o coach ele veio para ficar, porque nós estamos caminhando por uma humanidade onde o caminho mental é a solução, não é a procrastinação e não é jogar a culpa nas circunstâncias e nem no outro. E a gente tem o hábito mental, um modelo de mundo voltado para culpar sempre o outro e as circunstâncias. Então a gente coloca a desculpa, a nossa muleta da falta de resultado, sempre terceirizando, né? Então esse modelo de protagonismo é um modelo mundial. E então é uma forma de atrair. Eu não quero mudar de carreira, mas eu quero me atualizar fazendo um líder coach, né? Eu acho interessante isso, e a partir do momento que você tem uma base, você se apaixona e faz outras coisas, né? Mas também acho perigoso, né? Você segmentar muito e a pessoa virar apenas um mentor da sua própria experiência, né? Onde o coach trabalha na contramão disso, porque o coach é aquela pessoa que abre para você
em você as suas variadas possibilidades. Independente da sua experiência pessoal. Independente da sua... Então, quando eu coloco só a minha experiência profissional, eu corro o risco de contaminar e fechar o modelo de mundo. É o que a gente chamaria, por exemplo, em programação neurolinguística de mapa. É assim, eu transferi o meu mapa para o outro. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe como medir ainda, porque nós estamos num momento chamado ciência, né? Então, 4% da população do Brasil conhece o que é coaching. Então, nós não sabemos o resultado disso efetivamente. O legal é que está sendo divulgado, as pessoas estão experimentando. Agora, nós vamos amadurecer isso e ver quem são os bons que ficam, quais são as metodologias que vão perdurar, né? Então, a gente acredita nisso. A gente comentou num programa anterior do Pessoas de Valor, quando a gente trouxe, eu e a Adriana, a gente conversou com o Tadashi, né, do Instituto Tadashi Kadomoto, que assim, é o cara que criou o Leader Training, tá, uma sumidade. E aí a gente estava falando assim, tem como você transformar uma pessoa, por exemplo, num treinamento, numa imersão, num final de semana? Aí eu pergunto para você, Santiago, tem como transformar uma pessoa, por exemplo, numa sessão de coaching? Bom, normalmente os programas de coaching são vendidos em pacotes de 10, 12 sessões, Tá. Que podem ter frequência semanal, quinzenal, mensal, não sei. Vai de cada um e da disponibilidade do cliente também. Dependendo de cada coaching, a duração de cada sessão também pode mudar, né? Tem de 1 e meia, 2. Eu já fiz sessão de 5, 6 horas. Tá. Porque para mim o que importa numa sessão é a gente chegar no resultado que se propôs aquela sessão. Numa sessão de coaching, naquela sessão tem um objetivo, Sim. independente do todo. Assim, por exemplo, eu fechei um pacote de 10, mas, por exemplo, naquela primeira eu já vou ter algum tipo de resultado prático. Sim. Cada sessão você sai da porta já diferente de alguma maneira. E além da sessão você leva tarefas para fazer. E essas tarefas ou são mais informação para complementar aquilo que aconteceu ali, aquilo que foi abordado em sessão, ou já tarefas de ação para a resolução de alguma coisa ou para você avançar já na direção do objetivo que você quer. E a execução dessas tarefas, quando a pessoa volta na outra sessão e conta que fez, como se sentiu, você já tem também o feedback de qual foi a transformação operada. E cabe a você, ao mesmo tempo, estimular a pessoa para dar os passos, que às vezes a pessoa pode ter algum tipo de resistência, dificuldade em dar esse passo, e cobrar isso dela, né? Você é o estímulo, mas é a cobrança também. Perfeito. E aí a pessoa sente em você um aliado, que ela não está sozinha fazendo isso. E aí ela começa um caminho. E aí, às vezes, mesmo estando ali com medo ou com algum tipo de outro bloqueio, ela pode contar com você. Eu mesmo falo, entre sessões, a pessoa tem liberdade de me mandar uma mensagem, telefonar, tirar uma dúvida. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta num minutinho.
estamos com pessoas de valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente está falando sobre coaching, que é uma palavrinha que está sendo usada muito por aí e, de certa forma, como a Marcele até falou no primeiro bloco, né, tem que tomar cuidado para não virar modinha. Que a gente que ministra treinamentos, a gente que dá aula, a gente estuda muito mais horas e lê muito mais conteúdo do que a gente escreve livros e dá treinamentos. Então, se no ano passado, por exemplo, eu dei, sei lá, 1000 horas de treinamentos, pode ter certeza que eu recebi 2000 horas, vamos pensar assim. Então, a gente está muito preparado, porque a gente está sempre se preparando. Então, olha, não dá, né? Não dá para você fazer uma formação super curtinha e achar que você já está preparado. Às vezes você faz uma formação, né? Por exemplo, a Marcele, ela vai dar lá um Master Coach, aí a pessoa foi lá e se formou. Aí, a partir daquele momento, é um começo para ela ir buscando novas formações e se preparando para poder começar a praticar. Eu queria falar um pouquinho nesse bloco, que acho que no primeiro a gente já clareou bastante essa questão das técnicas, das ferramentas, um pouquinho sobre os projetos de vocês, né? Você, por exemplo, está lá com um grupo, que é um grupo incrível, né, de pessoas desenvolvendo. Até a gente estava aqui começando a gravar, aí a nossa produtora falou assim, nossa, o Santiago, eu sou fã dele. Você já é um cara que está também desenvolvendo uma série de projetos, né, tua agenda é bem tomada. Fala um pouquinho para a gente do que está acontecendo agora nesse momento, fala um pouquinho do Lab, como que está. Só antes de entrar no Lab, você falou dessa coisa da gente se reciclar e ter que, né, o tempo todo fazer. Eu, falando por mim, eu tenho 6 profissionais que me atendem quando eu preciso. Cada um numa especialidade. Sim. Então, toda hora que me falta alguma coisa ou eu preciso alguma coisa... Você tem um suporte. Eu tenho suporte. Sim. Como também eu sei que os terapeutas fazem isso com outros. Então, exato. Mas isso é muito importante. Sobre o Lab 4D, a gente se juntou aqui, eu tenho um projeto que é um movimento cultural que chama Tamos Aê, que propaga a economia criativa e a educação criativa aqui na região. Esse movimento criou um braço de negócio que chama Confraria de Ideias, que é um grupo de empresários que a gente se reúne mensalmente em restaurante para troca e o aprendizado compartilhado. Esse grupo sonhou junto um projeto. E esse projeto brotou de sonho usando a técnica do Dragon Dreaming, que é de design de projeto baseado em sonho. Sonhou criar um laboratório de inovação. A confraria renovou o grupo por mais um ano, esse grupo planejou o Lab e a gente encontrou o lugar para o Lab agora e está inaugurando o mês que vem o Lab 4D, que é um laboratório de inovação de negócios sociais, da economia criativa, com impacto 4D. O impacto 4D é que são 4 dimensões da fluxonomia da Lala de Heisling, que fala do cultural, do ambiental, social e financeiro. Então, esse negócio social que resolve uma demanda social com tecnologia, com inovação, tem a característica do negócio social do Mohamed Yunus. Então, e o negócio social, além de resolver uma demanda concreta da sociedade, social, ambiental, cultural, o lucro do negócio tem que ser reinvestido na empresa e não dividido entre os sócios. É uma fundação, na verdade, é como se fosse, né, tem que ser empresa. uma coisa... Não, é uma empresa, mas para se estar reinvestindo, a ideia é que, Isso. que é como se mas fosse... Mas é empresa, sim, CNPJ sim. lucrativo. Sim, tá? sim. Mas o lucro não é, mas os lucros e dividendos têm que sim. ser reinvestidos no negócio. É o setor 2,5, nem o 2 da economia nem o 3 das empresas, ONGs. Nem o terceiro setor das ONGs, é o 2,5. Eu vou falar para você, acho que algumas pessoas que até assistem o programa me conhecem, eu também tenho Lab, né, na minha vida. Né? No caso lá na Unisanta a gente tem a Lab 822, que é a agência experimental da Unisanta, que desenvolve um trabalho maravilhoso, né, com uma série de campanhas, inclusive uma das que a gente faz é o Pratique, a cortesia do Rotary, né, que a gente produz lá, né, e produz na universidade. Então esse nome já está com um bom caminho, porque a gente tem bons fluidos, vamos dizer assim, com esse nome. E você, Marcele, está voltando agora para a Europa, e aí você vai virar uma cidadã portuguesa, é isso?
Olha, Vai quem sabe, espalhar né? o coach brasileiro, né? Lá. É o coach brasileiro ganhando o mundo. Mas é interessante, eu vou voltar também na questão de agenda, né? Quanto a gente se especializa. Então, eu inicio o ano, a primeira coisa que eu faço é marcar quais treinamentos eu quero fazer durante o ano. Ano passado eu voltei a ser aluna do Ari algumas vezes. Fiz o do... Ela tinha feito Tony Robbins. Foi. E aí fez a Librito, assim, essa só, bem Ali, legal. E fiz o Roberto Chanastik, Eduardo Chanastik, né? Então fiz tudo lá. Mas é interessante que o Tony e você acrescentaram da mesma forma brilhantemente na minha vida, né? Então você tem todo esse mérito aí também. Então é importante realmente a gente saber. Agora nós estamos indo para a Slack de novo, ela acabou de lançar um curso, Liderança Positiva no Brasil inédito. Então esse final de semana estou lá de volta, né? Então a gente se especializa o tempo todo, porque realmente quando você faz as primeiras formações, você está num processo de ser coach. E você não absorve tanto a técnica, né? Então, quanto mais você fizer outros cursos, aprender outras técnicas de constelação, de hipnose, eu sou formada também, né, em PNL pela Unesp. Então, quanto mais você souber, melhor coach você vai ser. E agora, indo para a Europa e aqui no Brasil mesmo, a gente está com o projeto Mulheres que Pilotam o Seu Próprio Avião, que são treinamentos específicos para as mulheres, né? Ele acontece aqui no Brasil, vai acontecer dia 17 de novo, vai acontecer também lá na Europa com as mulheres do Rotary, né? Estamos levando as formações também, toda a formação do Life Master Coach. Esse quando você fala estamos, porque está você, o Alexandre, né? Toda a minha equipe. Tem uma equipe que desenvolve são 30 isso. Master Coaches, a metodologia é minha, né? Somado com tudo que a gente criou. Mas eu tenho toda essa equipe de apoio. A gente está fazendo treinamento da Caixa Econômica Federal aqui por toda a região da Baixada. Tem um pessoal da nossa equipe que vai fazer isso também. E o tema desse ano nosso é excelência emocional. Então, dentro dos Incompanies, que é o que a gente está fechando as empresas lá em Portugal também, é um tema novo para eles. Não é uma coisa que eles lidam com facilidade. Então, aplicações de testes comportamentais como o DISC, que é uma novidade, uma inovação lá. A gente está trabalhando isso dentro das empresas, né? Então, existem empresas já com contratos com a gente lá. E o nosso tema que nós vamos abordar esse ano todo é excelência emocional. Temos o Oportunidade, que é para pessoas que querem montar um negócio ou aperfeiçoar o seu também. Está tudo lá no site, né? No Monet e na Perfil. Então, estamos aí esse ano falando de energia. Eu queria encerrar o programa falando um pouquinho, porque a gente fala de coaching e de coaching, e a gente fala de inteligência emocional. O que falta para a gente melhorar essa pegada, né, que a gente fala da pegada da sustentabilidade, a pegada emocional no nosso país, na visão de vocês? Queria fechar com essa pergunta para vocês dois responderem. Assim, falta as pessoas se conscientizarem mais desse caminho da autodescoberta, do autoconhecimento, ou as empresas investirem mais nisso? O que falta? Assim? Falta entender que isso traz dinheiro, né? Porque a partir do momento que você tem um profissional que ele está emocionalmente saudável, ele tem um sonho, ele consegue se relacionar de forma inteligente com ele mesmo, com o mundo que ele vive, ele consegue ter sonhos e não querer pagar contas, ele desenvolve vínculos saudáveis com todas as relações e ele consegue construir coisas melhores para a vida dele. E com isso ele gera uma atmosfera que gera lucro, que gera rentabilidade. Então, a partir do momento que a gente entender que o equilíbrio emocional, a excelência emocional traz resultado para a empresa, que é isso que está sendo enxergado lá fora, em algumas empresas aqui, isso vai ser levado a sério e não como coisa de doente, de depressivo, de quem não se conhece, de quem está passando um momento difícil na vida, que não tem nada a ver com isso. As pessoas que querem evoluir, elas buscam saber as suas fraquezas e seus pontos a desenvolverem. Basicamente é isso. E agora, olha só... Agora ela te deixou na parede, hein? Como ela falou mais do indivíduo, eu vou procurar falar mais do coletivo, então. Quando a tua pergunta se refere ao Brasil, né? Falta para a gente um senso de república. O Brasil é o único lugar da América que foi império. Todos os outros países nasceram independentes, já república. Então a gente não tem senso republicano, a gente não sabe ser república. A elite brasileira pensa que está no império ainda e o povo brasileiro pensa que está na colônia. A gente tem que se entender cidadão, entender que quem está lá mandando a gente é a gente que paga, né? Falam muito de dinheiro público e não existe dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte. Esse tipo de consciência cidadã republicana está faltando no Brasil.
mas é uma característica histórica, antropológica nossa. Espiritualmente falando, né, o Brasil tem um papel de ser o propagador da boa nova, da boa novidade. E eu tenho crença real de que o Brasil vai ensinar ao mundo muita coisa boa. A gente ensina paz, a gente ensina convivência entre os diferentes. Apesar de a gente ainda ser um dos lugares onde existe a maior desigualdade, mas aqui um judeu pode ser amigo de um árabe, aqui um negro pode ser amigo de um branco, aqui um europeu pode ser amigo de um asiático, sem muito problema, porque todos eles sofreram a mesma dor de ter que largar o seu país para viver num outro lugar. E esse lugar os acolheu e vai acolher o mundo inteiro aqui, né? O Brasil tem esse papel. É o grande coração, é o grande coração que o Brasil tem. Perfeito. Então, acho que a gente tem que desenvolver essas duas vertentes. A cidadania, a consciência republicana, né? E entender esse papel espiritual que é nosso no mundo. Perfeito. Gente, Pessoas de Valor fica por aqui e fiquem com a programação da Santa Cília TV. Até a próxima semana. Agenda da semana. Veja a agenda do Dr. Roberto Deves, da Clínica Ser Integral. Terça-feira, grupo de estudos e prática em constelações familiares, às 20 horas. Esse grupo acontece todas as terças-feiras nesse horário. Quarta-feira, dia 28, às 19h30, palestra com o Dr. Roberto Deves, Por que os relacionamentos afetivos fracassam? Saiba como ter sucesso nas suas relações. E sábado, dia 31 de março, workshop de constelações familiares às 8h30. Inscrições e informações na Ser Integral, telefones 3225-1061 e 9978-57193. Outro evento é Carreira, Negócios e Finanças com Coaching. O curso traz na prática o processo de coaching como uma metodologia de performance cada vez mais utilizada pelas organizações, para profissionais de todas as áreas e alunos universitários que têm o objetivo de alavancar seus resultados por meio de coaching. No programa estão coaching, carreira, comunicação, negócios, educação financeira, produtividade e liderança. São 32 horas e acontece aos sábados. A abertura começa no dia 5 de maio. As inscrições acontecem no site unisanta.br/extensão. E ainda, na JobSpace, acontece o workshop Educação Financeira na Prática, que vai acontecer no dia 31 de março, das 9 às 18. As inscrições estão pelo jobface.com.br.